eu escolhi o exercício 1 da lista 2. Essa viga, como a gente pode ver, ela tem 3 tipos de força. Tem a força distribuída, de 3 TF por metro, de 4 TF por metro e de 2 TF por metro. E tem as pontuais, de 10 TF, 5 TF e uma outra de 5 TF. E também temos a VC e a VF, que a gente vai achar quando for calcular as forças. Eu também tenho um momento, 3 momentos diferentes. Uma de 8 TF metro, 6 TF metro e de 5 TF metro. Agora vamos fazer os cálculos das forças. Aqui a gente vai começar calculando as forças cortantes. Ou seja, eu tenho uma força negativa de 12 TF, que é a força da distribuída, de 3 vezes 4. Tem a força negativa de 10 também, como vocês podem ver aqui. Tem o VC, positivo para cima. Tenho essa pontual aqui dessa carga distribuída de 4 vezes 3, de 12. Tenho a de menos 5. Tenho a positiva de VF. E tenho essa de 8 aqui da carga distribuída. E tenho mais essa aqui de 5. Fazendo essa conta, eu tenho que VC mais VF é igual a 42. Aí agora a gente tem que calcular o momento. Eu escolhi calcular o momento no ponto C. Vamos lá. Eu adotei o sentido anti-horário. Eu tenho aqui um momento de 8 positivo, mais essa força da carga distribuída de 12 vezes 2, no caso, mais 10 vezes 2, menos essa distribuída essa de 12, no caso da distribuída, vezes 1,5, que é essa distância daqui até aqui, menos a força pontual de 5, vezes 5,5, que é a soma de 3 mais 2,5, mais o momento de 6 daqui de baixo, mais o VF vezes 8, 2,5 mais 2,5 mais 3, menos o 8 da distribuída, vezes, no caso, 10, 5 mais 2, 3, 10, mais essa força pontual de 5 vezes 13, mais esse momento já pronto aqui de 6. Fazendo todos os cálculos, a gente obtém que o VF vale 0,44 TF e VC a gente vê que ele vale 41,56 TF. Bom, após calcularmos todas as forças e descobrirmos que VF vale 0,44 TF e VC vale 41,56 TF, agora a gente já pode fazer os cálculos de momento. Vamos calcular o momento em cada ponto dessa viga, para com isso a gente conseguir fazer os diagramas de momento fletor e o diagrama do esforço cortante. Vamos lá. Vou começar pelo ponto A. Eu escolhi entrar pela esquerda, daqui para lá. A gente tem que lembrar de sempre respeitar essa convenção. Vamos lá. No ponto A, eu tenho um momento em cima dele. Então, eu posso calcular aqui como se fosse 1,1 e aqui 1,2. No ponto 1, como a gente pode ver, não tem viga nenhuma para cá. E também não tem esforço nenhum por conta da viga. Então, o momento nesse ponto é 0. Já no ponto 2, eu tenho um momento de 8. No caso, respeitando sempre a convenção, eu tenho um momento aqui de menos 8. Aí, eu vou passar para o ponto B agora.
No ponto B, eu tenho um momento de menos 8, menos um momentozinho aqui de 6, por causa da força, de 3 vezes 2, 6, vezes 1, que dá menos 14. No ponto C, ainda assim entrando pela esquerda, eu tenho um momento de menos 8, menos 12, que no caso é a da distribuída, vezes 2, menos 10 vezes 2, que me dá menos 52 TFM, que no caso é o momento no ponto C. No ponto D, ainda assim entrando pela esquerda, eu tenho o momento de menos 8, eu tenho a força de menos 12 com a distância de 5 metros, menos 5, menos a força de 10 vezes 5, mais o VC, que vale 41,56 vezes 3, menos essa força aqui de 12, que é a da carga distribuída, vezes 1,5. Aí eu obtenho o momento no ponto D de menos 11,36. Agora eu já vou começar a entrar pela direita, para me calcular o meu momento no ponto E. Como vocês podem ver, no ponto E eu também tenho um momento já pronto. Então, eu vou colocar aqui como ponto 1 e aqui como ponto 2. Entrando pela esquerda, no ponto 1, eu tenho um momento de mais 8, eu tenho essa força de pontual, essa força pontual de 5 vezes a distância de 7,5, menos a força pontual da distribuída de 8 vezes 4,5, que é até o E, né? Mais o meu FV, né? De 0,44 vezes 2,5, que eu acho o meu momento nesse ponto 1 de 8,5. Agora eu vou calcular o meu momento nesse ponto 2. Eu vou repetir todo o momento que eu fiz para o ponto 1 e só vou adicionar esse momento de 6 no ponto 2, como vocês podem ver aqui, que eu vou obter aí 14,6 TF por metro. Agora eu vou calcular o meu momento no meu ponto F, entrando pela direita. Eu tenho um momento de 6 positivo, mais 5 vezes 5, menos 8 da carga distribuída, vezes 2, que eu obtenho 15 TF por metro. Agora eu vou calcular o meu ponto G. Eu tenho aqui um momento de 6, certo? Mais 5 vezes 1, que eu tenho, que me dá aí 11 TF por metro. E eu vou calcular a H. No caso da H é a mesma coisa, eu tenho um ponto 1 aqui e tenho um ponto 2. No meu ponto 1 vai ser 0, como vocês podem ver aqui. No meu ponto 2 eu tenho a força, o momento positivo de 6, então vai ficar 6 TF metro. Agora que já temos todos os resultados dos momentos em cada ponto, a gente já pode traçar o gráfico. A gente vai começar a traçar o gráfico, o deck, no caso. Vou pegar a calculadora aqui. Vamos lá. Os dois pontos sempre vai ser 0, nas extremidades, no caso. Bom, como eu disse anteriormente, calculamos todos os momentos em cada ponto. Com isso, eu já consigo fazer os gráficos, tanto DEC e tanto DMF. Vamos começar pelo DEC. No DEC, eu tenho aqui, lembrando que nas extremidades sempre vai ser 0, né? Então, eu tenho aqui, vou começar com essa força de 0. Desse ponto A até o ponto B, eu tenho uma força distribuída. Então, eu vou calcular aqui 2 vezes 3, que vai dar menos 6, então eu vou descer com ela. Descendo, eu tenho essa força de 10, então, menos 6 menos 10, eu venho para menos 16.
Aqui eu também tenho a distribuída do ponto B até o ponto C, eu também tenho essa distribuídazinha aqui. Então, eu vou calcular menos, porque tá descendo, 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, eu vou vir pro ponto 22, negativo. E no VC, eu tenho essa força subindo de 41,56. Então, eu vou somar mais 41,56, que eu vou para 19,56. Do 19, do ponto C para o ponto D, eu tenho essa carga distribuída. Então, eu vou, como ele está descendo, eu vou subtrair 4 vezes 3, que vai para 7,56. Do ponto D até o ponto E, eu não tenho nenhuma carga, nem distribuída e nem pontual. Então, eu vou apenas levar esse 7,56 até o ponto E, porque aqui não tem mudança de carga. No ponto E, eu tenho essa força de 5 descendo. Então, vai ser 7,56 menos 5, que eu vou para 2,56. Aqui acontece a mesma coisa que aconteceu do outro lado. Do ponto E até o ponto F, eu não tenho força exercendo nessa viga. Então, eu vou levar o 2,56 até o ponto F. No ponto F, eu somo 0,44, que é a força de FV, mais 0,44, que vou ter o resultado de 3 no ponto F. Eu tenho essa carga distribuída do ponto F até o ponto G. Então, eu vou subtrair 2 vezes 4, que eu vou chegar a 5. Chegando a 5, como vocês podem ver aqui, eu também não tenho nenhuma força. Então, eu vou levar o 5 até aqui, e desse 5 eu subo por causa dessa força concentrada, e que vai zerar o meu deck. Agora a gente pode calcular, pode fazer o diagrama de momento fletor. O diagrama de momento fletor, eu já tenho todos os resultados aqui que a gente havia calculado anteriormente, e eu só vou marcar no gráfico os pontos. No meu M1, como eu disse para vocês, para cá no ponto 1 é 0, e no ponto 2 é menos 8. Lembrando que no gráfico de DMF, o gráfico de momento, o negativo sempre fica aqui em cima e o positivo sempre aqui embaixo. Então, eu tenho aqui no ponto A o 0 e tenho 8, já marcado aqui. No ponto B, eu tenho aqui 14, negativo, para cima. No ponto C, eu tenho 52, negativo também. No ponto D, eu tenho 11,32. No ponto E, como eu tenho um momento no ponto E, eu tenho o momento E1 e o momento E2. O meu momento E2, como vocês podem ver aqui, é 14,6. Tá aqui, 14,6. E o meu momento E1 é 8,6, como vocês podem ver aqui. O meu momento no ponto F é de 15, certo? E meu momento no ponto G é 11. Aqui, como a gente também tem um momento, no ponto 1 é 0 e no ponto 2 é 6. Eu vou interligar aonde tiver carga distribuída, como vocês podem ver aqui, no ponto de A até D eu tenho a distribuída, e no ponto F até o G eu tenho uma outra distribuída. Então, aqui sempre vai gerar uma parábola, por causa dessa força, dessa carga distribuída. Então, agora eu vou calcular o tamanho dessa parábola. No caso do A até o B, eu tenho uma força de 3 vezes essa distância de 2 ao quadrado sobre 8, que eu vou ter aí 3. A minha parábola vai ter um ponto de 1,5. Aqui, no meu ponto B para o ponto C, eu tenho a minha carga de 3 vezes 2, a distância, ao quadrado sobre 8, que eu vou ter aí
também 1,5. Aqui eu vou ter a minha distribuída vale 4 vezes a distância de 3 ao quadrado sobre 8, que eu vou ter aí 4,5. Aqui no meu ponto F até o G, eu tenho uma carga distribuída de 2 vezes a distância de 4 ao quadrado sobre 8, que vai dar 4. Com isso, eu consigo agora fazer as minhas parábolas. Aqui eu sei que é 1,5, então eu vou desenhar bem próximo. Eu vou colocar aqui 1,5. Aqui eu também sei que é 1,5, então eu vou desenhar bem próximo e demonstrar que é 1,5. Aqui é de 4,5, então eu posso dar um espacinho maior. 4,5. E aqui a minha distância vai ser de 4 da parábola. Com isso, a gente conclui o exercício.